Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos aí para a resolução de mais uma prova do Senai, Senai 2018 CGE 2152. Vamos aí para a primeira questão de física. Primeira questão de física é o número 42. O som propaga-se apenas onde há partículas que podem vibrar e formar uma onda sonora. Sendo assim, a sua velocidade varia de acordo com o meio material onde se propaga. Já falou-se uma verdade aí. Quanto à velocidade de propagação dessa onda mecânica, é correto dizer que é maior onde, ou seja, no próprio enunciado ele já falou que quanto maior a quantidade de matéria, a concentração de matéria, ou seja, maior a densidade do material, o som se propaga numa velocidade maior, tá? Como não há matéria, por exemplo, no vácuo, por exemplo, ele não se propaga no vácuo, ok? Então vamos lá. Vamos para a eliminação aí. O que a gente tem que achar ali dentro daquelas alternativas? Qual é a objeto ou matéria mais densa que eu tenho ali? Água doce, água do mar, vácuo, ferro e ar. Vamos eliminando. O ar já perde para a água. Para as duas, inclusive, né? Aí o água do mar tem maior densidade que a água doce. O vácuo, tchau, já era. Então ficamos entre água do mar e ferro. Quem tem maior densidade? O ferro, né? Então, como tem maior matéria, ou seja, mais matéria concentrada aí, ou seja, maior densidade, o som consegue se propagar com uma velocidade maior. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 43. Na prática, observada na imagem a seguir, a pressão é maior, o maior desafio a ser superado pelo homem, uma vez que seu sistema respiratório não está adaptado ao meio. Considerando que a pressão aumenta em 1 atm a cada 10 metros de profundidade, mais a pressão atmosférica, né? Vamos ter que colocar entre parênteses aí, vamos ter que levar isso em consideração, né? Na profundidade indicada nessa imagem, o mergulhador estará sujeito a uma pressão de, vamos lá, então a cada 10 metros, 1 atm. Então ele mergulhou 150 metros. Então vai lá, 10 metros, 1 atm, 20 metros, 2 atm, assim por diante. A gente vai chegando à conclusão que 150 metros, 15 atm. Mas esse exercício tem uma pegadinha, né? Qual a pegadinha desse exercício aí? Porque ele falou, aqui, ó, entre parênteses, mais a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica é de 1 atm. Então ele está sentindo a pressão atmosférica, a pressão, perdão, dos fluidos, ou seja, da água, que é de 15 atm, mais a pressão atmosférica, que é mais 1 atm, totalizando 16 atm. Ok, turminha? Então esse exercício tinha uma pegadinha, tinha que ficar muito esperto aí com ele aí, por causa dessa, entre parênteses aí, mais a pressão atmosférica. Beleza? Vamos para a próxima questão. O texto abaixo se refere à questão 45. Carro é um bom abrigo contra relâmpago. O carro é um abrigo seguro, diz o físico Adilson Gandu, da Universidade de São Paulo. Quando o raio atinge um carro, as cargas elétricas se espalham pela superfície metálica externa sem atingir quem está dentro. Se o pneu estiver molhado pela chuva, a carga passa por ele e descarrega no solo. Mesmo com o pneu seco, a tempestade em local aberto deve-se ficar agachado. Em pé funciona como um para-raio. Os pés têm que ficar unidos quando um raio atinge o solo. Ele se espalha de forma concêntrica à medida que se afasta do centro. Seu potencial elétrico diminui se alguém estiver as pernas afastadas, e o potencial em um dos pés será maior que no outro. A diferença permite que a passagem de corrente elétrica pelo corpo seja o choque, ou seja, o choque. Então ele falou fez várias observações em questão do choque elétrico no caso de um relâmpago, tá? Falou dos pés afastados, agachado, fechar potencial elétrico, tá? Lembrando que potencial elétrico é a diferença de potencial de um ponto até o outro. É como eu coloco um dedo na tomada, se eu não tiver descalço eu não vou tomar um choque. Aí eu coloco outro dedo na tomada, daí vem a corrente elétrica, ou seja, a diferença potencial entre o meu dedo direito e o meu dedo esquerdo. Essa corrente, essa tensão vai passar pelo meu coração, ou seja, aqui está formando um diferencial do chamado DDP, né, que é a tensão do sistema. Vamos ver o que ele vai perguntar aqui.
Questão 45. A partir do texto, pode-se afirmar que os pneus do carro fazem a proteção porque funcionam como isolante elétrico. Aí a gente tem que ir lá voltar no texto. Se o pneu estiver molhado pela chuva, as cargas elétricas passam por ele e descarregam no solo. Então não falou que ele funciona como isolante elétrico. Já deixei o texto aqui em destaque para vocês, tá? Então, tanto aqui a afirmação 1 quanto a afirmação 2, ó, já dá para a gente eliminar aqui olhando para o texto, tá? O pneu estiver molhado pela chuva, as cargas passam por ele e descarregam no solo. A 1 fala que o pneu funciona com isolante térmico e a 2 fala que a água da chuva anula as cargas elétricas, que por isso descarregam no solo, né? Na verdade, é que a água vai funcionar como um condutor elétrico, não é anulam, né? Pelo contrário disso. Na verdade, essa questão aqui dá para a gente, até sem muito conhecimento sobre elétrica, já dá para localizar quais são as afirmações corretas, né? Porque já todas as informações já estão no texto, né? 3. Ao agachar-se, uma pessoa fica protegida porque, naturalmente, as descargas elétricas tendem a concentrar nos pontos mais elevados. Vamos voltar para o texto aqui. Aqui, ponto elétrico afastar do centro. Aqui, quem for pego por uma tempestade em um local aberto deve ficar agachado. Em pé funcionar como um para-raios. É isso que está falando a afirmação 3, vamos ver? Ao agachar-se, uma pessoa fica protegida porque naturalmente a descarga elétrica tende a consertar nos pontos mais elevados. Então no texto realmente fala para a gente agachar-se, né? Tá aqui, vamos voltar aqui. Quem for pego por uma tempestade em um local aberto deve se agachar. E em pé funciona como um para-raio. Então ele está falando realmente que nós devemos se agachar. Então, segundo o texto, nós estamos. A afirmação 3 está correta, né? Falou a partir do texto, pode se afirmar a partir de que, afirmar que tal. Então está correta a afirmação 3. 4. O efeito do choque será maior quanto maior for a distância de afastamento entre os pés, porque maior será o diferencial de potencial. Vamos voltar no texto novamente. Se alguém estiver com as pernas afastadas, o potencial em um dos pés será maior do que o outro. A diferença permite que a passagem de corrente elétrica pelo corpo, ou seja, o choque. Então vamos voltar aqui na questão da afirmação. O efeito do choque será maior quanto maior for a distância de afastamento entre os pés, porque maior será o diferencial potencial, que é a diferença de potencial, que é o que está falando lá no texto, tá? Então ficamos aqui com a afirmação 3 e 4 como corretas. Beleza? Então, afirmação C. Próxima questão. A figura abaixo se refere à questão 46. Qual alternativa completa corretamente, respectivamente, as lacunas do texto? Considerando as características da imagem que se forma, conclui-se que a lente 1 é lente 1. Vamos ver o que a lente 1 está fazendo. A lente 1 está diminuindo, né? Diminuindo o tamanho do texto. Então, quando vai diminuir, o que é? Aí a gente tem que lembrar das nossas aulas lá de lente convergente, divergente. Então, quando está diminuindo, é uma lente divergente. Vamos fazer uma analogia aqui, o seguinte. A lupa. A lupa é uma lente convergente, né? Ela não serve para aumentar, então passa o raio de luz, concentra tudo num ponto só. Está fazendo os raios de luz convergir para um ponto só. Então a lupa seria raios convergentes, mas ela aumenta. Logo, a lente que diminui é o contrário dela, que são divergentes, quando os raios se divergem, tá? Então a primeira aqui, lente 1 é divergente. Então ficamos entre A e C. Vamos continuar lendo aqui. Então aqui conclui que a lente 1 é divergente, ocasionando, deixa eu ver aqui, uma redução, né? Porque a ampliação, tá? As opções, como a gente ficou entre A e C, as opções seriam redução ou ampliação. Tá reduzindo, né? Reduzindo ali o tamanho do texto. Então, uma redução. Nisso aqui a gente já mataria que é a alternativa A, né?
uma redução da imagem, e a lente 2 é convergente, ela está ampliando, né? Está aumentando a imagem, né? Gerando uma ampliação, provocando uma ampliação de imagem. Tranquilo, né? Turminha, só lembrar dos conceitos lá de lente, espelhos, né? Que a gente já ia falar sobre isso aí. Então ficamos com a alternativa A. Questão 54. Considerando as seguintes situações. Um recipiente contendo água é mantido em um forno de micro-ondas em funcionamento durante 1 minuto. Observa-se que, após esse tempo, a temperatura do líquido aumenta. A partir dessas informações, é correto concluir que a principal causa do aquecimento do líquido vamos lá, o micro-ondas é o que? Ele emite ondas, que tipo de ondas? Ondas eletromagnéticas, né? Do tipo radiação, né? O micro-ondas aquece por radiação. Então, qual alternativa, né, a gente teria que procurar aí? A alternativa que fala de radiação. Porque o micro-ondas aquece por radiação, tá? Ondas eletromagnéticas. Então, não é convecção, que é exclusiva dos fluidos, para o próprio do fluido para o próprio fluido. Condução é exclusiva dos sólidos, tá? Daí tinha ficção entre as partículas e resistência térmica. Então, aqui já dá para a gente matar, que é a alternativa C. Ok? Radiação de ondas eletromagnéticas originadas por conversão de energia elétrica. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá. O trecho abaixo refere-se à questão 57. Os raios gama são um dos tipos de radiação emitidas pelos núcleos dos átomos de alguns elementos naturais e artificiais. É uma radiação eletromagnética com um comprimento de onda extraordinariamente curto e que, por isso, possui uma enorme capacidade de penetração. A seguir estão listadas algumas aplicações para radiações eletromagnéticas com diferentes comprimentos de onda. 1. Tratamento radioterápico. 2. Telefonia móvel. 3. Forno de micro-ondas. 4. Descontaminação de alimento. 5. Esterilização de equipamentos médicos. A radiação que trata-se o texto é utilizada em apenas, ou seja, está falando da radiação gama, né? Então vamos conceituar o que é radiação do tipo gama. Os raios gama são extremamente energéticos e são as ondas com maiores frequências de todo o espectro eletromagnético. O que é maiores frequências? Que eu tenho muitas oscilações dentro de 1 segundo. Eu tenho muitas oscilações, né? Então, lembrando, voltando para o conceito aí de ondas eletromagnéticas e frequência é a quantidade de oscilações que eu tenho em 1 segundo, ou seja, de todo o espectro de eletromagnéticas, as ondas dos raios gama são as maiores, que têm as maiores frequências, superiores a 10 vezes, 10 elevado a 10 oitava, 10 elevado a 10 a 18, perdão, hertz, ou seja, é muita frequência dentro de, muitas oscilações dentro de 1 segundo. Aí vamos às aplicações. Esse tipo de radiação é empregada na esterilização de ferramentas cirúrgicas, na irradiação de alimentos e em cirurgias complexas e na observação astronômicas, tá? Então vamos lá. Então isso já elimina telemóvel, né, telefonia móvel, forno de micro-ondas. Então restou aqui pra gente a questão 1. Tratamento radioterápico. 4. Descontaminação de alimento. E 5. Esterilização de equipamentos médicos. Tá? Então ficamos com a alternativa C. É só lembrar os conceitos aí, lembrar as aplicações dos raios gamas, tá bom? Questão 59. A seguir, a figura mostra a situação observada em um barômetro em 2 dias distintos. Considerando a diferença na altura da coluna líquido, a altura de coluna líquida, é correto concluir que no dia 1 a pressão atmosférica é menor, 1 não é maior, né? Tá, o barômetro está marcando uma altura maior, então possui uma pressão atmosférica maior. 2. A temperatura do ambiente era maior. Lembrando,
quando eu tenho aumento de temperatura, ou seja, quando eu aumento a temperatura de qualquer coisa, eu aumento o seu volume. Aumentando o volume, eu diminuo a densidade. Lembrando os conceitos lá de hidrostática, né? Então, se eu diminuir a minha densidade, né, diminuir meu peso, então eu vou diminuir a pressão que eu estou fazendo ali no barômetro, tá? Então, no dia 2, ó, o valor da pressão está marcando um valor menor, ou seja, baixou a coluna de líquido, então eu tenho uma pressão menor. Então, como eu estou fazendo uma pressão menor do lado externo, como fosse esparramar um pouco mais e abaixar um pouco a coluna de mercúrio. Então, está correta a afirmação 2. Tranquilo, turminha? Beleza? Vamos para a nossa última questão. A figura abaixo se refere à questão 60. Então vamos lá. Assinale a alternativa que preencha as lacunas de forma correta, respectivamente. Nessa comparação, percebe-se que há alguma semelhança entre as quais a imagem formada é, em ambos os casos, então a imagem formada é menor. Então temos aqui a imagem, né, ela é menor do que o objeto, tanto na câmera quanto aqui no olho, certo? Formada retina. Então ela é menor. Então ficamos entre a alternativa D e E. Menor que o objeto e, vamos ver, invertida. Então minhas opções, qual que eu tinha falado, D e E, ela é direita. Não, ela é invertida. Ambos os casos elas estão de ponta cabeça. Então é invertida. Aí eu já estou até matando que é a alternativa E, né? Aí vamos continuar aqui, tanto no olho quanto na câmera fotográfica. Por outro lado, enquanto a máquina fotográfica, a entrada de luz é a nitidez da imagem, são promovidas pela lente. No olho, essa função é desempenhada pela pupila. Aqui, a nossa pupila, ela funciona como uma lente, né? Tá aqui, ó, ele falou aqui, né? Tanto o olho quanto a câmera fotográfico, por outro lado, enquanto a máquina fotográfica, a entrada de luz e a nitidez da imagem são promovidas pela lente, aqui a entrada de luz é promovida pela lente, e no nosso caso é pela pupila. Então realmente ficamos com a alternativa E. Beleza, turminha? Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito, tá bom? Valeu, turminha, até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou!